Senhor, meus queridos irmãos, estamos neste momento nos reunidos aqui na IADSE Altarumã, onde estaremos orando alguns minutos. Nesta noite, um culto de ensino e oração, ensino da Palavra de Deus. Você aí na tua casa possa ser alcançado pelo poder da Palavra de Deus e também pelo poder da oração. Compartilhe essa live, aqui da IADSE Altarumã, compartilhe e adore ao Senhor juntamente conosco aí na tua casa. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome, venha-nos o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixas cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu, Senhor, és o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Querido Deus e Pai que estás no céu, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento nos colocamos diante da tua santa presença através da nossa oração. Queremos te agradecer, Senhor, por esta noite maravilhosa de quarta-feira, no qual o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos na tua casa presencialmente. Também os nossos irmãos que vão nos acompanhar pela live do Facebook. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor é bom, a tua bondade, a tua misericórdia e o teu amor dura para todos sempre. Ó Deus, continua a abençoar esta amada igreja, Senhor, os membros aqui da nossa IADSE Altarumã, os congregados, família. Continua a abençoar nosso pastor presidente, pastor Wagner, Tadeu dos Santos Gabi, irmã Maria Gabi, toda a diretoria da nossa IADSE, na nossa grande Curitiba, abençoando os pastores, abençoando os evangelistas, presbíteros, diáconos, operadores, os novos convertidos, as famílias, Senhor, abençoa de uma maneira sobrenatural, abençoa de uma maneira especial, ajuda-nos cada um de nós a vencer, Senhor, porque sabemos, como diz a tua santa palavra, que um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Senhor, o Senhor nos dá esta oportunidade de estarmos na tua presença nesta noite. O Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui para cultuarmos a Ti, Senhor. Recebe os louvores congregacionais desta noite, recebe o louvor da Tua igreja, Senhor. Ó Deus, os Teus filhos que aqui estão, aqueles que vão chegar nesta casa de oração, abençoa de uma maneira especial. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros, purifica e santifica a nossa vida. Deus, nos dá força e graça para que podemos prosseguir nesta caminhada, podemos fazer a tua vontade, fazermos o teu querer, Senhor. Muito obrigado pela vida, pela saúde, pela família, pelo ministério. Muito obrigado, Deus, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado, Senhor. Obrigado, Deus, pelo deitar, pelo levantar. Obrigado, Deus, pelo teu Espírito Santo que habita em nossas vidas. Senhor, opera aqui sinais e maravilhas nesta noite. Abençoa este culto, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe o nosso culto nesta noite, Pai. Faz milagres acontecerem, alcança vidas através da tua palavra nesta noite, alcança pessoas, Pai, através da tua palavra, também através da nossa oração, que pessoas possam ser libertas, pessoas possam ser curadas, pessoas possam ser transformadas, pessoas possam ser mudadas, Senhor, pelo poder da tua palavra, pelo poder do teu santo nome. Deus, ajuda, Senhor, aquelas pessoas que estão acamadas, aquelas pessoas que estão passando com esse problema, desse vírus, dessa Covid-19, Senhor, aqueles que estão desenganados da medicina. Tu és o médico dos médicos, Tu és o Deus por excelência, a última palavra vem de Ti, Senhor. O Senhor operando, ninguém pode impedir. Olha pela oração deste pai, desta mãe, desse esposo, dessa esposa. Olha, Senhor, pela oração, atende o clamor, Senhor, porque nós sabemos que operando, Deus, quem impedirá? Tu és o Deus que age de uma maneira sobrenatural, Tu és o Deus que age de uma maneira especial. Nós cremos no Deus do impossível, nós cremos no Deus que opera sinais e maravilha, no Deus que está conosco até a consumação do século, no Deus, como diz a palavra em João 3,16, que amou o mundo de tal maneira
e a dado seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós cremos nesse Deus que não poupou o seu próprio Filho, antes deu para morrer naquela cruz, para que hoje nós pudéssemos estar aqui com vida em abundância, e nós podemos estar aqui glorificando o teu santo nome. Senhor, abençoa, recebe a nossa adoração, nosso louvor, nosso culto nesta noite, Pai. Alcança vidas aqui neste lugar, também pessoas que vão nos acompanhar, Senhor, através, Senhor, do Facebook desta live, que pessoas possam ser alcançadas pelo poder do teu santo nome. Repreende, Pai, toda a frieza espiritual, repreende todo o desânimo, repreende toda a insegurança, repreende, Pai, tudo aquilo que não provém de Ti, e que nós podemos adorar o Teu nome na beleza da vossa santidade, e podemos nós glorificar o Teu santo nome, enaltecer o Teu santo nome, porque só o Senhor é digno de receber todo amor, todo louvor e toda glória. Tu és o Deus que batiza com o Espírito Santo, Tu és o Deus que renova, Tu és o Deus que cura, Tu és o Deus que liberta, Tu és o Deus que nos leva para o céu de glória. Ajuda-nos a vencer, Senhor, cada família que faz parte do hall de membro desta igreja. Alcança cada família. Olha pelos nossos irmãos, Senhor, que estão na área de risco, que não podem estar aqui congregando, os nossos irmãos de idade, Senhor, maior dos 60 anos, que não podem estar aqui, Senhor, por motivo de segurança da sua própria saúde. Ó Deus, alcança os teus filhos lá em sua casa, alcança os teus filhos, Pai, que o teu Espírito, Senhor, possa estar movimentando a vida deles, porque nós sabemos que o Senhor é o Deus que jamais nos desampara. Nós sabemos que o Senhor é o Deus que está conosco até a consumação do século. Sabemos que Tu és o Deus que opera e ninguém pode impedir. Senhor, quebra todos os laços do adversário, todo o espírito de desânimo, Pai, todo o espírito, Senhor, aleluia, onde tem tentado contra a Tua igreja, possa cair por terra, e o Teu povo, Senhor, possa se alegrar, porque a Tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Alcança os nossos queridos irmãos, Senhor. Olha pela juventude da igreja, olha pelos nossos adolescentes, as nossas crianças, que também estão impossibilitadas de estar no templo adorando o Teu nome, mas alcança em suas casas, Senhor. Nós cremos no poder do Teu santo nome. Abençoa o Teu povo, Pai, socorre-nos, Senhor, porque Tu és um socorro bem presente na hora da angústia. Tu és o Deus que está conosco até a consumação do século. Tu és o Deus que opera e ninguém pode impedir, Senhor. Abençoa na vida espiritual, abençoa na vida material, abençoa na vida familiar. Não deixa faltar o pão cotidiano sobre a mesa do Teu filho, da Tua filha. Deus, abre porta de emprego, ó Deus, para aqueles que estão desempregados. Sabemos que estamos passando um momento, Senhor, meio crise no nosso Brasil e no mundo, mas há um Deus que não deixa um justo perecer, nem a sua descendência mendigar um pão. Há um Deus que cuida das nossas vidas, Senhor. Há um Deus que supre as nossas necessidades. E nesta noite, Pai, eu quero Te pedir, age de uma maneira especial no meio da Tua igreja, opera de sinais e maravilhas. Ó Deus, Tu és aquele que batiza com o Espírito Santo. Tu és o Deus que tem os dons espirituais, e nós precisamos dessas ferramentas para o trabalho espiritual da Tua igreja. Por isso, Senhor, nós Te pedimos, Senhor, age de uma maneira especial neste lugar, cura, liberta, Senhor, transforma, faz coisas novas acontecerem no meio da Tua igreja. Age de uma maneira sobrenatural, porque nós cremos no Deus do impossível, nós cremos no Deus que opera sinais e maravilhas, do Deus que contempla a nossa oração.
Abençoa, Senhor, age de uma maneira sobrenatural neste lugar. Alcança aquelas pessoas, Pai, que quem saiba, Senhor, por esses motivos de problemas, Senhor, tem desfalecido na sua fé. Ó Deus, renova a fé desta pessoa, renova, Senhor, a vida espiritual desta pessoa, renova, Senhor. Deus, nós oramos, Senhor, porque cremos no sobrenatural de Deus, no Deus que opera e ninguém pode impedir. Entra, Senhor, no meio das famílias, Senhor, entra com a tua providência, opera, Senhor, porque o Senhor operando, ninguém pode impedir. O Senhor agindo, ninguém pode impedir. Continua a abençoar este ministério da Assembleia de Deus, da nossa grande Curitiba. Abençoa cada dirigente de congregação, Senhor, abençoando as lideranças do círculo de oração, as lideranças do departamento de jovem, de crianças, de adolescente, a liderança do departamento de evangelismo, missões, família, as lideranças, Pai, da escola bíblica dominical. Deus, olha pela tua igreja. Deus, que esta chama continue sendo acesa no coração de cada um de nós, porque sabemos, Senhor, como diz a tua palavra, que um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Senhor, nós te pedimos, Senhor, age, Senhor, age de uma maneira especial nesta noite, age de uma maneira sobrenatural nesta noite, age, Senhor, no meio da tua igreja, opera sinais e maravilhas nesse lugar. Fala conosco através do louvor, através da palavra. Fala conosco, papai, porque precisamos ouvir a tua voz, Senhor. Ei, Senhor, aleluia. Abençoa esta nação brasileira, os nossos governantes, salva, Senhor, as autoridades neste Brasil, liberta pelo poder do teu santo nome. Olha pela tua igreja que segue caminhando, que segue avante. Olha pela tua igreja, Deus, que está triunfando nesta terra, que não pode parar, Senhor. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus que operou no passado, opera no presente e futuro. Nós precisamos de Ti, Senhor, nós dependemos de Ti, Senhor. Olha pela liderança da convenção da CIADEP do estado do Paraná, pastor Percy Fontoura, toda a diretoria. Olha pela CGADB, Senhor, pastor Júnior, Senhor, Edson Júnior, Senhor, toda a diretoria. Olha, Deus, pelos missionários que estão no campo de batalha. Olha pelos missionários que estão fazendo missão transcultural em outros países. Olha pelos missionários que estão no Brasil. Olha pelos missionários que estão espalhados neste mundo. Deus, que estás no céu, que podemos nós continuarmos firmes, Senhor, adorando o teu santo nome, bendizendo o teu santo nome, porque sabemos que só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Tu és onisciente, onipotente, onipresente. Tu és Deus forte, conselheiro, príncipe da paz. Muito obrigado, Deus, por esta oportunidade de estarmos na tua casa nesta noite. Aleluia. Eu quero ser, Senhor amado, como um barro nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e me faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser um vaso novo. Vamos lá, toda a igreja. Eu quero ser, Senhor amado, como um barro
e me faça de novo. Eu quero ser um vaso novo. Me ajuda lá, Fábio. Eu quero ser, vamos lá, Senhor amado, como el barro em las manos de alfarero, cambia mi vida y me hazla de nuevo. Yo quiero ser el paso nuevo. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Que alegria estarmos na casa do Senhor uma vez mais. Os irmãos coloquem em pé, por gentileza. Nós abra sua Bíblia, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo número 5. Capítulo número 5. Nós estaremos lendo a palavra de Deus e orando. Em seguida, a irmã Lília nos ajude cantando os hinos da harpa, né? Os irmãos aí, adorando o nome do Senhor. Amém? Todos encontraram? Capítulo de número 5. O sermão na montanha. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, e abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Vamos estar orando ao Senhor. Veja, irmã Néia, ajuda a irmã Lília a louvar o nome do Senhor como se usar. Queridos, nós temos alegria de termos um Deus maravilhoso, né, no qual nós servimos. Tantas coisas que estão acontecendo aí fora, né? E como diz o presbítero Luiz, vai acontecer mais coisas, né? Sempre está acontecendo, né? E só que nós temos uma segurança. A nossa segurança está, né, no nosso Deus. Ele que nos dá a segurança. E nós precisamos confiar inteiramente no nosso Deus. Nós precisamos crer, né, que o nosso Deus, Ele sempre tem algo novo para as nossas vidas. Já estamos aí passando quase mais de 5 meses nessa pandemia, né, irmão? Mais de 5 meses, mas podemos dizer Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, né, irmão? Está ali a irmã Nilton, sempre está aqui ela, a irmã Dioneia, de joelho dobrado, orando pela igreja. Nós no sábado estamos aí sempre orando pela igreja, pela manhã. Irmãos, alguém está orando por você. Nós não estamos em pé porque nós somos bons, não. É porque Deus é bom e alguém está lembrando o nosso nome na oração. É por isso que nós estamos em pé. E esse é o motivo de nós nos reunirmos para adorar o Senhor. Querido Deus e Pai que estás no céu, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos colocamos diante da Tua santa presença através da nossa oração. Queremos te agradecer por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos dá de estarmos na Tua casa, onde viemos aqui para te adorar, louvar e bendizer o Teu nome. Nós, Senhor, não éramos merecedores, mas pela Tua misericórdia o Senhor nos salvou, perdoou os nossos pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida, e nós estamos aqui em gratidão a Ti, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem nos feito e nos dado. Ramande Keisha Rabadaga Surikandaraia Neanai Surikandaraia
Rimadagai Shuriandekei Sharamadagasumikandaraia. Tu és a nossa segurança, Tu és o nosso refúgio, Tu és a nossa fortaleza. Senhor, o Senhor sabe da vida de cada um de nós que estamos dentro desta casa de oração e aqueles que vão nos acompanhar aí pela internet e vão nos acompanhar depois, Senhor. Eu quero pedir que a Tua mão esteja estendida, que o Senhor possa fazer algo novo em nossas vidas nesta noite, porque cada culto nós temos surpresa da Tua parte, e o mais importante é saber que o Senhor não despede ninguém de mãos vazias. O Senhor tem bênção para cada um de nós. O Senhor tem bênção, Senhor, sacudida, recalcada, transbordante para as nossas vidas desta noite. Por isso, Senhor, é motivo de nós nos alegrarmos da Tua presença. Em Teu nome nós oramos, te agradecendo hoje e sempre. Amém. Podeis assentar, as irmãs louvando ao Senhor. Muito. Tá ligado, Heitor? Som. Cumprimento a igreja capaz de ser.
Deixar sua Bíblia aberta neste capítulo. Nós vamos ler mais alguns textos aqui. 2 Crônicas 32, somente o primeiro versículo, que diz assim: Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes e intentou separá-las para si. Bem,
tomar o nosso assento para iniciarmos aqui esse assunto. Vamos falar um pouquinho a respeito do rei Ezequias. Aqui um pouquinho antes, no capítulo de número 29, versículo 1, a palavra do Senhor vai nos dizer que tinha Ezequias 25 anos de idade quando começou a reinar. E reinou 29 anos em Jerusalém, e era o nome da sua mãe Abia, filha de Zacarias. Ezequias, então, irmãos, foi um rei que herdou o reino de seu pai, e se fosse nos nossos dias, no nosso linguajar coloquial, no dia a dia, nós diríamos que ele herdou uma bomba. Se fosse uma empresa, ele herdou uma empresa falida. Essa era a realidade do reino que Ezequias herdou de seu pai aos 25 anos de idade. E nós vamos falar, irmãos, dentro desse assunto, sobre vitórias em meio à crise. Vitórias em meio à crise. Ezequias, então, ao herdar o reino nas condições onde não havia recursos financeiros, não havia um exército forte e não havia um povo fiel a Deus. Essa era a condição do reino. Mas o que Ezequias decide fazer? Como é que ele vai se portar diante dessa situação? Uma das coisas que mais me admira nesse jovem rei é que ele não foi covarde, irmãos. Ele foi muito corajoso. Ele foi, mais uma vez aqui na nossa linguagem, ele foi homem de verdade. Ele encarou a situação, ele não correu, não se escondeu, ele não se conformou e ele não procurou também o caminho mais fácil, não. Mas ele procurou o caminho correto. Ezequias, primeira coisa que nós vamos encontrar, a primeira atitude de Ezequias, ele mandou purificar o templo e mandou os sacerdotes se santificarem. A primeira atitude ao assumir o reino, como eu disse, o reino não tinha recursos financeiros, não tinha um exército forte e não tinha um culto. Mas a prioridade para Ezequias não foi primeiro buscar um recurso financeiro, não foi primeiro buscar fortificar o seu exército, mas a prioridade para Ezequias foi primeiro restabelecer o culto ao Senhor, restabelecer o culto ao Senhor dos exércitos, ao verdadeiro Deus, aquele que retirou esse mesmo povo de Israel do Egito com mão forte, aquele que fez de Israel um povo através de um homem que não tinha condições, que era Abraão, aquele que fez do nada uma nação que iria levar o nome dele. Ezequias, então, primeiro, ele vai restabelecer o culto. E a primeira coisa, a partir aqui do capítulo 29, os primeiros versículos, ele manda purificar o templo, retirando do templo toda a imundícia, retirando o que os seus pais haviam colocado lá dentro, que era idolatria, que eram imagens de deuses de Canaã. Ele manda retirar tudo de lá. Ele manda os sacerdotes se santificarem, tomarem uma posição. Ezequias fala assim: a partir de agora em Israel, em Judá, eu quero que tenha sacerdotes de verdade, fiéis ao Senhor. Depois, ele restabeleceu o culto ao Senhor. Ezequias, ele vai ajuntar os maiorais da cidade, os sacerdotes,
e vai restabelecer o culto. Ele vai levar os sacrifícios para o templo, os cordeiros, aquilo que precisava ser oferecido a Deus, e vai iniciar ali o culto. Eu estou fazendo, irmãos, essa introdução para que você possa entender o contexto do que Ezequias enfrentou ali. Então ele leva, junto com os sacerdotes, com os maiorais da cidade, que eram as autoridades ali de Judá. E ele vai então realizar o culto, os sacrifícios e as ofertas ao Senhor, oferecendo ali aqueles animais da maneira como a lei mandava, através dos sacerdotes, tudo bonitinho, do jeito que tinha que ser. Depois de restabelecer o culto, Ezequias, o que ele vai fazer? Ele vai convidar todo o povo para vir a Jerusalém e celebrar a Páscoa. Ezequias, no capítulo 30, a partir do versículo 1, ele envia mensageiros por todo Israel e Judá. Ezequias era rei de Judá. Haviam dois reinos do povo judeu nesse tempo. O reino do norte era o reino de Israel, e o reino do sul era o reino de Judá. Ezequias era rei de Judá. E nesse período, quando ele assume o reino, qual era a situação? O reino do norte havia sido levado para o cativeiro. Eles tinham acabado de ser invadidos pelo império da Assíria e tinham sido levados para o cativeiro por causa da desobediência, por causa da idolatria, porque o povo, tanto em Israel como em Judá, eles haviam introduzido a idolatria. Eles haviam colocado deuses falsos. Eles haviam colocado a sua confiança e a sua adoração a deuses que não eram deuses. Enquanto eu vou falando, irmão, vai raciocinando, vai fazendo um paralelo com a nossa realidade, como nós, como cristãos, com aquilo que nós não podemos fazer, com os erros que nós não podemos imitar desse povo, que era o povo de Deus igual nós somos. Eles então, porque introduziram a idolatria, e nós vamos ver Deus falando assim: olha, eu avisei vocês, eu enviei profetas, e não foi um só que eu enviei, não foi vários. Eu enviava e vocês não ouviam, outros vocês perseguiam, outros vocês até matavam, mas eu continuei enviando, vocês não quiseram ouvir, por isso eu vou enviar agora o castigo. E Deus, irmãos, Ele é misericordioso. O julgamento de Deus não é assim: o povo pecou e Deus já vem e castiga. Deus, Ele tem misericórdia, Ele dá oportunidade para o seu povo se arrepender. Ele dá oportunidade para a pessoa reconhecer o seu erro, se humilhar, pedir perdão para Ele e se converter, tomar uma nova atitude. E nós vamos ver que isso Deus faz não é só para o povo crente, não. Deus faz para o povo ímpio também. Se nós nos lembrarmos, quando Deus manda o seu povo tomar as terras, de Canaã, possuir Canaã, Deus fala assim: olha, vocês não vão conquistar tudo de uma vez, porque a medida do pecado dos cananeus ainda não está cheia. Então, conforme aquele povo, eles atingiram um pecado tão grande que Deus precisava julgar. Aí Deus usava o seu povo de Israel para julgar aqueles povos de Canaã. E agora estava acontecendo isso com o povo de Israel. Por causa do pecado de Israel,
da idolatria, da desobediência, da dureza do coração deles, agora Deus estava enviando os assírios para vir e tomar as terras de Israel e levar o povo cativo. Mas eles não levaram todo o povo de Israel, ficaram ainda um remanescente, ficaram uma pequena parcela do povo, aqueles que eram fiéis a Deus. Porque Deus, irmão, sempre tem alguém que é fiel a Ele. Às vezes a gente olha e fala assim: meu Deus, está tudo perdido, está tudo dominado pelo mal. Mas sempre tem alguém lá no meio que é fiel a Deus, ainda que teme a Deus, que guarda a palavra do Senhor. Nos tempos de Elias, Elias ele ora e fala: Deus, estão perseguindo o teu povo, mataram todos os profetas e só eu sobrei. Aí Deus fala: não, Elias, você está enganado. Ainda tem 7.000 que não se dobraram a Baal e que ainda são fiéis a mim. Então Deus, ele sempre tem um remanescente. Aleluia! E lá no meio de Israel tinha um remanescente. Aquele remanescente não foi para o cativeiro. Eles ainda ficaram ali para ver o cumprimento daquilo que Deus havia determinado. Mas então Ezequias ele manda mensageiros por todo Judá, que era o seu território, o seu reino, conclamando esse povo para vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa. E ele não manda somente em Jerusalém, em Judá, não, ele manda lá em Israel também. Ele manda mensageiros lá para ver se existe lá alguém do povo que não foi para o cativeiro, para que também venha para Jerusalém, para celebrar a Páscoa. Por que Ezequias está fazendo isso? Porque ele sabia que sozinho ele não poderia fazer aquele reino se levantar. Ele sabia também que Deus não estava colocando ele ali para ser rei sozinho, e só ele servir a Deus, ser fiel a Deus. Mas Deus estava colocando ele ali como rei para que ele fosse fiel e para que ele levasse o seu povo também ao arrependimento e a se converter ao Senhor. Então ele envia mensageiros em todo Judá e Israel para que eles venham celebrar a Páscoa em Jerusalém. Veja, tudo isso, irmãos, foi o esforço de Ezequias para que o seu reino, aquele reino que ele recebeu em herança, porque era assim que funcionava, o rei morria, um dos filhos normalmente assumia o reino. Ele recebeu como herança aos 25 anos um reino falido, e ele está fazendo todo esse esforço porque ele quer, em primeiro lugar, não é a riqueza, em primeiro lugar não é o poder, mas em primeiro lugar ele quer que Deus esteja na direção do seu reino. Ele recebe uma crise enorme e ele tem que tomar uma atitude para resolver. Ele não podia ficar esperando por ninguém. Ele toma uma atitude. Aqui está o segredo de quem é vitorioso. O vitorioso, ele não fica esperando que alguém tome uma atitude por ele, não. O vitorioso, ele não fica esperando que Deus faça tudo por ele, não. O vitorioso, ele se levanta e ele luta com as suas forças, ele faz aquilo que ele pode, que está ao seu alcance, e ele pede a Deus que faça o impossível ao seu favor. Prioridade de Ezequias: restabelecer o culto, levar o povo a se converter e adorar ao único Deus verdadeiro e retirar a idolatria do seu reino.
Ezequias, irmãos, no capítulo 31 e no versículo 5. Vamos ler a partir do 4. E ordenou ao povo, moradores de Jerusalém, que desse a parte dos sacerdotes e levitas, para que se pudessem dedicar à lei do Senhor. E depois dessa ordem se divulgou, os filhos de Israel trouxeram muitas primícias de trigo e de mosto e de azeite e de mel e de toda a novidade do campo. Também os dízimos de tudo trouxeram em abundância. Versículo 2: E estabeleceu Ezequias turmas dos sacerdotes e levitas, segundo as suas turmas, cada um segundo o seu ministério. Aos sacerdotes e levitas para o holocausto e para as ofertas pacíficas, para ministrarem e louvarem e cantarem às portas dos arraiais. Também estabeleceu a parte da fazenda do rei para os holocaustos, e para os holocaustos da manhã e da tarde, e para os holocaustos dos sábados e das festas da lua nova, e das solenidades, como está escrito na lei do Senhor. Então Ezequias, ele ordenou, primeiro, no versículo 2 e 3, ele ordenou que houvesse a separação. Aqui na epígrafe fala, ele regula as turmas. Então ele organizou o culto. Quais os sacerdotes, quais os levitas, o que eles iriam fazer. Feito isso, o que Ezequias fez? Ele ordenou uma parte da fazenda do rei, ou seja, ele disponibilizou do tesouro do rei aquilo que deveria, aquilo que era necessário para que acontecesse o culto. Para que houvesse culto, tinha que ter animais para se sacrificar. Para que houvesse culto, precisava de todos os materiais, precisava dos utensílios, e as coisas do templo não eram feitas de qualquer material, era de ouro. E também dos sacerdotes, para que eles pudessem dedicar à lei. Então ele não queria mais que os levitas e sacerdotes precisassem trabalhar, plantar, colher, cuidar dos animais. O povo agora iria sustentá-los. E depois ele deu ordem para que os filhos de Israel trouxessem a oferta e os dízimos. Veja a sequência, a organização de Ezequias. Por quê? Porque ele queria, irmãos, sair daquela situação que ele estava, daquela crise que ele estava enfrentando. Ele queria sair daquela servidão. Nós também temos que fazer a nossa parte. E Ezequias não saiu fazendo loucura, ele foi organizado. Primeiro ele busca Deus, ele santifica o templo, ele santifica os sacerdotes, ele fala que não pode ter pecado. Se tiver pecado, Deus não vai receber a nossa oração, Deus não vai abençoar o que nós estamos fazendo. Ele primeiro tira o pecado, depois ele começa a promover uma conversão, ele começa a reunir o povo para vir adorar a Deus. Depois ele vai para a parte do templo, do culto, dos sacerdotes. Ele está fazendo um esforço muito grande para que o seu reino seja próspero. Agora, sabe o que aconteceu? O povo veio, celebraram a Páscoa, houve aquela grande festa em Jerusalém, de conversão, de humilhação, de pedir perdão a Deus pelos pecados, de fazer um concerto com o Senhor,
de dizer para o Senhor: a partir de agora, Senhor, nós vamos ser fiel ao Senhor, nós vamos andar nos seus caminhos, vamos deixar a idolatria para trás. Houve um grande movimento de restauração e de conversão em Judá. Mas e daí? Aí, irmãos, depois de tudo isso, a gente pensa assim: agora, vamos ler aqui versículo 20 e 21 do capítulo 31. E assim fez Ezequias em todo Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E em toda a obra que começou, no serviço da casa de Deus, e na lei, e nos mandamentos para buscar ao seu Deus, com todo o seu coração o fez e prosperou. Aí a gente lê isso e pensa assim: agora Deus vai agir. Agora eles vão ser abençoados. Agora esse reino vai se tornar próspero. Agora Deus vai ver o esforço de Ezequias e vai derramar uma bênção maravilhosa sobre ele. E aí nós lemos no capítulo 32, o versículo 1. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Ou seja, depois de tudo isso que Ezequias fez, e aqui diz que ele foi fiel ao Senhor, que ele fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor. Depois de tudo isso, veio a crise. Depois de tudo isso, o culto já estava ok, estava sendo realizado, o povo já estava com o coração quebrantado diante de Deus, ok, mas o exército ainda estava fraco, e eles não tinham recurso financeiro, eles ainda estavam pobres, né? Vamos dizer assim. Nessa situação vem o imperador da Síria, o maior exército, o exército mais poderoso, que vinha dominando todos os povos e todas as terras, vem até Judá, se acampa ao redor da cidade, para separar e tomar a cidade. Irmãos, a nossa fidelidade não é uma garantia de que nunca vamos enfrentar dificuldades, adversidades. Mas quando somos fiéis ao Senhor, Ele está conosco mesmo na adversidade. Se nós formos olhar o próprio povo de Israel, a história de José, ele foi fiel a Deus. Ele foi fiel na casa de seu pai. O que ele ganhou com isso? Ele foi vendido como escravo por seus irmãos. Ele foi para o Egito, foi fiel na casa de Potifar. O que ele ganhou com isso? Ele foi para a prisão, injustamente. Ele foi fiel a Deus dentro da prisão, de tal forma que o carcereiro deixava a chave na mão dele e ele tomava conta de todos os presos, e ele fez uma revolução na prisão. Quem chegava na prisão via que aquele lugar tinha mudado, porque José estava no comando ali, ele era fiel a Deus. Se ele fosse fiel ao seu pai, ele poderia desanimar e falar assim: o que adiantou ser fiel ao meu pai? Os meus irmãos me venderam, e desistir de tudo. Mas o negócio dele era com Deus. Aleluia. Se ele fosse fiel ao seu patrão Potifar no Egito, ele poderia desanimar e falar: o que adiantou ser fiel? Eu fui injustiçado, eu fui acusado e ninguém nem mesmo quis ouvir a minha versão, me mandaram direto para a prisão. Mas o negócio dele não era com Potifar, era com o Senhor. Ele sabia que Deus jamais iria decepcioná-lo. Ele sabia que Deus jamais iria deixá-lo sozinho.
Ele sabia que Deus jamais iria abandoná-lo. Por isso mesmo na prisão, ele permanecia fiel ao Senhor. E ele tinha no seu coração uma esperança. É isso, presbítero Diego, que nós jamais podemos perder. A nossa esperança de que Deus está no controle. E que Ele, na hora certa, Ele vai entrar com providência. Ele vai agir. Na hora certa, Ele abre a porta da prisão. Na hora certa, Ele dá um sonho para o rei. Na hora certa, Ele faz o impossível para que o seu propósito seja realizado. Maravilha. Deus tinha um propósito na vida de José. Ele queria fazer de José um governador, mas não somente para José ficar bonito na foto, não. Não era só para exaltar José. Não, Deus tinha um plano. José estava ali para salvar um povo do Egito e também os seus irmãos. Deus precisava de um homem para aquela crise. Aleluia. E veja que mesmo lá no Egito, se os irmãos recordarem da história, houve 7 anos de bonança, não foi? 7 anos de bênção. Tudo que plantava dava em grande quantidade. Os animais se reproduziam, que era uma maravilha. 7 anos de bonança. Mas a vida, irmãos, não é feita só de bonança. Existe crise. E para a hora da crise, Deus tinha um homem lá, preparado, fiel a Ele, capaz de suportar as mais difíceis situações, para estar lá, para resolver aquele problema naquele momento. José foi fiel e ele enfrentou dificuldades, mas Deus foi fiel com José. Deus jamais abandona, jamais desampara os seus filhos. Se nós formos olhar, irmãos, para outras personagens da Bíblia, Abraão, quando ele estava para morrer, ele manda o seu servo Eliezer na casa dos seus parentes na Mesopotâmia para buscar uma mulher para Isaque, seu filho. E ali Abraão ora e pede que o Senhor abençoe o caminho de Eliezer para que ele encontre uma mulher da terra lá do seu povo para ser esposa de Isaque. Ele orou, ele pediu para o Senhor. Eliezer foi, e quando Eliezer chegou lá, ele também orou. Ele orou para o Deus de Abraão. E ele pediu que abençoasse e mostrasse quem era a moça escolhida para ser a mulher de Isaque. E Deus mostra. E Deus prepara. E quando vem Rebeca e se casa com Isaque, o que acontece? Ela não podia gerar filhos. Mas a promessa de Deus para Abraão e a promessa de Deus para Isaque dependia que Rebeca gerasse filhos. Como é que pode? Se eles fizeram tudo direitinho, não escolheram a esposa de Canaã, foram lá na terra de Abraão, eles oraram, pediram a direção, Deus mostrou quem era a moça, mas ela não gerava filhos. Nós precisamos compreender isso, irmãos. Deus permite adversidades, situações, até mesmo impossíveis na nossa vida. Mas não é para nós desistirmos. Não é para nós olharmos para a situação e dizer, pronto, acabou, não tem mais jeito, porque isso eu não posso realizar. Se Isaque pensasse assim, ele desistiria, ele ia dizer, eu não posso. O que eu posso fazer se a minha esposa não gera filhos? Não posso fazer nada. Mas ele orava constantemente. Constantemente a palavra do Senhor diz que ele estava orando. E depois de passados 20 anos, a sua esposa gera a um casal a 2 gêmeos, né? 2 homens gêmeos. A fidelidade ao Senhor
muitas vezes dá uma impressão de que não tem efeito. Asaf no Salmo 73 vai dizer isso. Ele vai dizer assim: quanto a mim, quase que os meus pés se resvalaram, porque eu ficava olhando para os ímpios, eles prosperavam, e parece que aqueles que são fiéis a Deus só encontravam adversidades. Leia depois o Salmo 73. Aí no final ele vai dizer assim: mas até que eu entrei no templo e eu compreendi o fim dos ímpios, e eu compreendi que eles podem ter uma prosperidade momentânea, eles podem gozar de uma alegria e de uma tranquilidade, mas é momentânea. Mas vai chegar o dia que eles vão ter que se colocar diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, daquele que é o juiz, que julga com verdade, daquele que vai julgar todos os nossos atos. E diante dele não adianta ser rico, diante dele não adianta ter reconhecimento, diante dele não adianta ter fama, diante dele não adianta ter um sobrenome importante na sociedade. Diante dele a única coisa que vale é ter uma vida, um histórico de fidelidade. Diante dele só vale nós termos o nome de Jesus como nosso Senhor e Salvador, não tem outro jeito. Aí Asaf compreende, e ele fala assim: quase que eu escorreguei, mas graças a Deus que o Senhor abriu os meus olhos, e eu vi que vale a pena ser fiel. Eu vi que mesmo no meio da dificuldade, eu não estou sozinho, mas o meu Deus está comigo, e é Ele quem garante a minha vitória. Ezequias então, ele foi fiel a Deus. E aqui me surge uma pergunta na minha mente: por que nós somos fiéis a Deus? Você já se perguntou isso? Por que você é fiel? E ontem eu estava meditando nessa palavra e eu escrevi essa pergunta. E a minha filha estava perto, a Letícia. Ela tem 9 anos. Eu falei para ela: filha, por que nós temos que ser fiel? Por que nós somos fiéis a Deus? E ela falou assim: pai, porque Jesus morreu na cruz por nós, para nos perdoar dos nossos pecados. E eu falei para ela: mas é só isso? Dela: pai, eu também quero ir para o céu. E aí eu pergunto, irmãos, por que nós somos fiéis a Deus? Será que nós somos fiéis a Deus porque nós queremos receber alguma coisa em troca? Será que nós somos fiéis a Deus porque nós estamos esperando uma recompensa, alguma coisa assim? Será que nós somos fiéis a Deus por gratidão? Eu acho que essa seria a opção mais correta, né, meu Deus? Por gratidão, por tudo que Ele fez por nós, por tudo que Ele é. Eu acho que aqui Deus estava fazendo um teste com Ezequias. Eu imagino assim um pensamento meu. Deus falando assim: vamos ver se essa fidelidade de Ezequias, se tudo isso que ele está fazendo, se todo esse esforço é sincero mesmo. Vamos ver por que ele está fazendo isso. E Deus permite que venha esse exército da Síria contra Judá. E eu quero deixar então, irmãos, nessa noite esta pergunta. Nosso horário estourou. Se você continuar lendo, você vai ver que Deus, Ele livrou o seu povo. Deus, Ele socorreu o seu povo. Ele não permitiu que o seu povo fosse envergonhado.
E não somente isso, ele abençoou grandemente o reino de Judá. Mas como a nossa intenção aqui é didática, fique com essa pergunta e medite nela. Por que somos fiéis a Deus? Amém? Aleluia. Vou passar aqui então a palavra para o nosso pastor Natanael, que estará dando o encerramento, do culto desta noite. Deus abençoe. Em nome de Jesus eu agradeço a oportunidade. Aleluia. Os irmãos estão agradecidos pela palavra? Amém. Amém? Que bom, né? Nós temos que ser fiel ao nosso Deus, porque Deus tem preparado um lugar para nós lá no céu. Nosso descanso não é aqui nessa terra, irmão. E para morar no céu, o que tem que fazer? Pagar algum dinheiro? A Bíblia diz assim: não fosse comprado nem com ouro, nem com prata, mas fosse comprado com o sangue precioso de Jesus. Já foi pago o preço lá na cruz, Como diz a Letícia, Jesus morreu na cruz. Só que o mais importante é que Ele ressuscitou ao terceiro dia, e Ele está entre nós. E nós precisamos cada dia mais buscar a presença do Senhor, porque o dia e a hora ninguém sabe quando Ele vem, mas que Ele vai vir buscar um povo zeloso de boas obras. Ele vai vir buscar. Queridos, nós vamos contribuir com os nossos dízimos e ofertas. Os irmãos se colocam em pé. O Lincoln tem um louvor. O Lincoln vai louvar o Senhor. Nós vamos contribuir. Está conosco lá o casal. Deus abençoe. Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Como que é o nome? Cleverson. E a Gisele. Deus abençoe. Vamos dizer para vocês: bem-vindo. Sois bem-vindos em nome de Jesus. Reginaldo já tem alguns dias aí com nós, até na oração já está vindo pela manhã nos ajudar. E assim, importante, hoje estava conversando com um pastor, e ele estava dizendo para mim que aí no interior, nesse momento de crise, de pandemia, ele estava falando que foi feito uns batismos lá na cidade, foi feito uns batismos na cidade. Parece que 26 pessoas desceram as águas batismais, 28 pessoas desceram as águas batismais, e ele estava falando que daquelas 28, 26 Jesus batizou com o Espírito Santo. Nesse pandemia, temos algum lugar aí que o negócio está pegando aí para fora. Nós somos paranaenses, o paranaense é um pouco mais fechado, mas nós somos pentecostal também, viu, irmão? Eu não deixei de falar em línguas estranhas por causa de pandemia, eu não deixei de orar, não deixei de cantar, amém? Mas falando, aqui nós estamos restritos por causa dos governantes, não está tendo batismo nas águas, não está tendo nada, mas logo vai acontecer. Mas estou falando, tem muitos testemunhos fora que está acontecendo muitas coisas. A igreja do Senhor não está parada. O capeta pensa que parou a igreja, ao contrário, a igreja está seguindo, caminhando. Aleluia, amém? E diz que muitas pessoas que perderam familiares por esse vírus do coronavírus aí, é que vieram para a igreja. Que, irmão, salvação você recebe em vida. Depois que morrer, não adianta alguém gritar lá no cemitério: ei, aceita Jesus aí. Não vai acontecer mais nada. A Bíblia diz que tem que confessar com a sua boca, Ela é Romanos 10, verso 9 e 10. Nós temos que confessar. Então, as pessoas vieram, aceitaram a Jesus, e Jesus batizou com o Espírito Santo. Querido Deus e Pai que estás no céu, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, neste momento os teus filhos vão contribuir com os nossos dízimos e ofertas para a tua obra, que as tuas mãos continuem estendidas sobre a vida de cada um de nós, dando-nos saúde física e espiritual, abençoa também o nosso trabalho, que não venha faltar o pão cotidiano sobre a nossa mesa. Senhor, abençoa a dispensa de cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Eu vou deixar um versículo, pode assentar, 2 Coríntios 6, 9, o versículo 6 diz: e digo isto, o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia abundância, abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Olha o versículo 8 para você tomar posse aí, versículo de número 8: e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo
toda suficiência, abundez em toda boa obra. Amém? Recebe essa palavra aí, ó. Tome posse dessa palavra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Toda minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira desta dor e me leva até o céu. Aleluia! Eu já fui terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro em teu colo altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade ela se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Para os que nele creem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Culto abençoado, né? Não é gostosa a presença do Senhor? Aleluia. Queridos, sábado nós vamos ter um período de oração pela manhã, das 9 às 10 da manhã, no sábado. E no sábado à noite, como nós temos um sábado a mais esse mês, no sábado à noite nós vamos chamar os obreiros, os irmãos, os músicos, todos nós, para nós tirar um período de oração. Vamos fazer um culto de oração das 8 às 9, tá? Eu quero contar com os irmãos. Vamos estar aqui orando, agradecendo a Deus pelos livramentos, tem cuidado dos nossos irmãos de idade, né? Temos que agradecer a Deus. Então daí eu conto com a presença dos irmãos no sábado, para esse período de oração. É 1 hora, bem rapidinho. E no domingo pela manhã, a lição de número 9, como vencer as oposições à obra de Deus. Então uma benção, né, irmão Diego? Nossa escola bíblica dominical, nós estamos aí fazendo, não paramos, e contamos com a presença dos irmãos. É uma classe única, né, de jovens em adulto e jovens. É uma classe única, é uma lição especial que foi feita por esse trimestre, o princípio divino em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Então não perca a oportunidade. Eu estava vendo a melhor escola teológica, né? A escola bíblica dominical. Você não paga e recebe bênção da parte de Deus e aprende muito, amém? Se coloque em pé. Vamos estar orando pelos nossos irmãos que estão precisando. A irmã Maria Madalena, a irmã Toninha, quem mais pediu oração? A irmã Laura. Os irmãos me lembram aí, irmãos.
lembro mais, gente. A irmã Lúcia, pela neta da irmã Lúcia, o presbítero irmão João, irmã Lúcia, enfim, a todos os queridos irmãos que estão impossibilitados de estar aqui, vamos continuar orando por eles, para que Deus possa dar saúde física a eles, e nós vamos vencer no nome de Jesus. Irmãos, e não fiquem preocupados, na hora certa vai sair essa vacina aí, e nós vamos passar tudo na fila para se vacinar, né? Tudo certinho, e logo daí a igreja vai voltar em massa, glorificando o nome do Senhor. Nós temos que orar a Deus, irmão, para logo acabar isso aí. Dá uma agonia. A gente tem os filhos dentro de casa que não podem nem estar indo na escola, estar estudando dentro de casa, não é fácil. Olha, não é fácil. E também aqui na igreja eu sinto a falta das crianças, né? As crianças, adolescentes adorando o nome do Senhor, não é? É muito complicado. Muito complicado, mas nós vamos vencer. Amém? Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja. Nós dizemos: se Deus é por nós, ninguém porque maior está conosco. Tem álcool gel ali na saída, não se cumprimentem por enquanto.